Fala galera batilizada, aquele abraço, onde quer que você se encontre, receba aí o abraço do canal do Brit e que você tenha um início de noite abençoado. É o canal do Brit chegando para a gente falar um pouquinho mais do Campeonato Mineiro 2024, encerrada já a quinta rodada, estamos partindo para o final da fase de classificação no Campeonato Mineiro e finalizada a quinta rodada temos então os resultados, vou passar os resultados aqui e depois a gente continua falando um pouquinho do que aconteceu nessa rodada com resultados para alguns surpreendentes, para outros nem tanto, Então a quinta rodada começou anteontem, dia 14, na quarta-feira, tivemos então Pouso Alegre 1, Democrata de Governador Valadares 0. Eu venho insistindo que o Democrata é um time que pode se segurar ainda, porque o Uberlândia está muito ruim no campeonato, só conseguiu 2 pontos até agora. Então, Democrata, Uberlândia e Ipatinga hoje seriam os times que estariam disputando o triangular da repescagem. Então, Democrata que se cuide aí, Ipatinga, Uberlândia, para se manterem aí na elite do futebol mineiro. Tá certo? Vamos lá então. Na quarta-feira ainda, Uberlândia 1, Itabirito 2. Itabirito vem fazendo uma boa campanha, se mantendo entre aí os grandes, vamos dizer assim, do Campeonato Mineiro. E está aí, então, debutante no campeonato, fazendo um bom papel, o Itabirito. Acho que é uma surpresa boa para todo mundo. Então, tá valendo a pena ver os jogos do Itabirito. Tá certo? Tivemos Patrocinense 2, Ipatinga 1. Patrocinense ganhou do Galo e tal, agora conseguiu mais uma boa vitória aí contra o Ipatinga e está seguindo também, tentando se manter aí no Campeonato Mineiro com bons resultados. E tivemos então, na quarta-feira ainda, Galo 1, Tombense 1. Um jogo horroroso na Arena MRV. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá certo? E tivemos também Vila Nova 1, o Atlético de São João del Rei 4, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Então o Atlético fora de casa, com uma boa vitória em cima do Vila Nova, fechando os jogos da quarta-feira. Ontem tivemos então um jogo que encerrou a quinta rodada, e o América não tomou conhecimento da Raposa, partiu para cima, fez 2-0 e conseguiu estar então entre todos os clubes que estão disputando como líder geral nessa quinta rodada. O América então foi para 13 pontos, liderando o campeonato geral. Tá certo? Isso é bom porque na final, semifinais e final, quem tem melhor pontuação acaba levando vantagem para esses jogos aí. Tá certo? Então, após essa quinta rodada, com o América disparando aí, como o melhor time do campeonato até agora, tivemos então mudanças na classificação. A classificação veio então com o grupo A, que é o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro, então, ainda líder do grupo, com 10 pontos. Tombense vem logo no segundo, com 9, com empate com o Galo. Tombense ganhou um pontinho aí, foi para 9 pontos. É o vice-líder do grupo A, então, atrás do Cruzeiro. Itabirito tem 7 pontos e o Ipatinga 4 pontos. Tá certo? Um grupo que ainda pode muita coisa acontecer. Ainda temos mais 3 rodadas para a definição da classificação. E Tombense, Itabirito e Cruzeiro estão brigando ali para ver quem ainda pode ser o líder do grupo e classificar para as semifinais aí. Tá certo? Ou se manter também com o melhor segundo colocado, que também vai se classificar junto desse campeonato aí. No grupo B, com o empate com o Tombense e o Vila Nova tomando essa sapatada aí do Atlético, o Galo alcançou a liderança do grupo. Mas de forma até vergonhosa. Mas o Atlético então liderando o grupo B, o Galo tem 7 pontos e o Vila Nova também com 7 pontos. Pelos critérios, o Galo então com saldo de gols melhor que o Vila, com 3 de saldo, e o Vila com menos 1. Isso garantiu então ao Atlético a liderança do grupo B, que tem ainda o Pouso Alegre com 6 pontos
E o Uberlândia acho que praticamente já está dando adeus, né, a qualquer situação para esse campeonato aí, né? Apenas 2 pontos, né? Hoje estaria então, já disse, né, disputando o triangular da repescagem para tentar se manter ainda na elite aqui. Se terminasse hoje, seria contra o Ipatinga e contra também o Democrata de Governador Valadares, né? E no grupo C, o América, né, dando show, espetáculo, né? O América desde o início do campeonato veio com 2 boas vitórias, 6-0, 6-1, e ontem então venceu também o clássico contra o Cruzeiro, né, fora de casa, jogo no Mineirão, né? O América fazendo então 2-0 e disparando aí como o melhor time do Campeonato Mineiro. Tem ainda o Atlético em segundo lugar, Patrocinense em terceiro lugar, ambos com 7 pontos, e o Democrata em último colocado do grupo C com 4 pontos ganhos. Tá certo? Então os resultados da quinta rodada e a classificação, né, estão aí. Vou passar os jogos da sexta rodada, que começa já amanhã. Amanhã tem jogos importantes na sexta rodada, né? A gente vai ter diretamente da Arena Sicredi, lá em São João del Rei, o Atlético enfrentando o Pouso Alegre às 16 horas, e o jogo do Galo, né, contra o Itabirito, que seria, a princípio aqui no Independência, foi mudado, pessoal. Jogo no Distrito Federal. Jogo em Brasília, com mando de campo do Itabirito. Itabirito e Galo, às 16h30 de Brasília, né? Agora sim, mais do que nunca, né? 16h30, horário de Brasília, Itabirito e Galo, no estádio Mané Garrincha. Beleza, pessoal? E aí, no domingo, encerramento da sexta rodada, com jogos entre Ipatinga e Uberlândia, às 16 horas, diretamente do Ipatingão, né? No Independência, vamos ter América e Vila. Olha, América e Vila, né? Também outro clássico, né, do Campeonato Mineiro aí, de grandes tradições. A América tentando se manter aí como o melhor, né, do campeonato. O Vila fazendo um esforço também para ver se consegue retornar à liderança do grupo B, né? Então, um bom jogo para se ver, né, no domingo, 16 horas, no Independência, né? No Almeidão, lá em Tombos, nós vamos ter Tombense e Patrocinense às 18 horas, tá? E Democrata e Cruzeiro às 18h30, diretamente lá do Mamudão, em Governador Valadares. Tá certo, pessoal? Então, essas notícias que foram os destaques dentro da rodada, quinta rodada, e os jogos da sexta rodada e também a classificação. E agora vamos falar um pouquinho do jogo do Galo, contra Tombense, que tá dando um rebu danado, porque o Galo, já vim falando aqui mais tempo, o Galo não vem bem no campeonato, fui criticado e tô falando, gente, o Galo não vem bem no campeonato desde o início. A partida que perdeu para o Patrocinense, deu muito na cara que o Atlético ia passar muita dificuldade nesse Campeonato Mineiro, porque os jogadores não estão se acertando com esse esquema horrível, horroroso do Felipão. E o Felipão, teimoso que a gente sabe, né, também vem mantendo o mesmo esquema, e isso está deixando todo mundo de cabelo em pé, porque o Felipão insiste num esquema que não está dando certo, os jogadores não estão se adaptando bem a esse esquema, e começou mal o Campeonato Mineiro. Tá certo? São jogadores de muita qualidade. Muita qualidade. Podem resolver por eles mesmo em campo? Podem, claro que sim, claro que podem. Mas existe, né, todo um processo que faz com que os jogadores tenham que também seguir um roteiro do técnico. Então talvez isso tenha atrapalhado um pouco, né? Mas jogadores ainda muito lentos em campo, né? Lentos de pensamento, lentos de atitude no jogo. Está muito ruim. E o Atlético, se não se acertar nesse campeonato, ainda faltam ainda mais 3 rodadas para a fase de classificação. Se o Atlético não se acertar nesse período agora, vai passar dificuldades
em se classificando para as semifinais e finais do campeonato. Para não passar vexame nesses jogos, o Atlético precisa se acertar agora. O Atlético precisa de, falei várias vezes, tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. Jogadores que resolvem qualquer situação se deixando levar. O Atlético por pouco não perdeu o jogo na Arena MRV para o Tombense. E no finalzinho do jogo, o Tombense com um a menos fez o Atlético passear na roda. Por muito pouco, o Tombense não sai daqui com a vitória, entendeu? Que seria um vexame grande demais para o Atlético. E com diferença de gols, inclusive. Tá? Então, a gente vem alertando que o Atlético está fazendo jogos muito abaixo, muito aquém do que pode apresentar. Isso é vergonhoso para o Atlético no Campeonato Mineiro, que poderia estar jogando com juniores, que ainda assim tinha obrigação de chegar nas finais do campeonato. Mas não, o Atlético está simplesmente passeando em campo, né? Jogadores sem muito brilho, jogadores sem raça. E ainda me vem o senhor Felipão, nas entrevistas dele, que tá um nojo ouvir as entrevistas do Felipão, me falar, a torcida tá, Felipão, o jogador, não sei o quê. Felipão, se os jogadores que tem no Galo aí, tem mesmo que ouvir críticas, porque pela qualidade deles e pelo que esses caras ganham, eles estão andando em campo. E o senhor Felipão tá fazendo igual aquele presidente do outro lado, do time do outro lado da lagoa lá, né? Falando de uma forma individual, mas que dá muito bem sim para a gente colocar isso generalizando, que a torcida está atrapalhando o futebol do time. Que é uma vergonha, né? Falar isso. A torcida vai com o maior prazer na sua casa, na Arena MRV. Tem todo o apoio, o Atlético ali não consegue fazer jogos que enchem os olhos da gente. Até hoje o Atlético não fez um jogo sequer na Arena MRV que você fala, puxa vida, encheu o torcedor de esperança que vai ser uma temporada daquelas. Não fez nenhuma ainda. Nem no final da temporada passada, de quando foi inaugurada a Arena, até os jogos dessa semana. Não fez partidas assim de encher os olhos e falar, puxa vida, que partidaça. Não teve. Tivemos bons jogos, né, alguns jogos que o Atlético até, né, se saiu bem nessas partidas. Mas está horroroso, está vergonhoso, está abaixo da crítica. E muito disso se deve ao trabalho ruim que o Felipão vem fazendo no time. Né? O Felipão é um homem que dispensa, né, eu falo muito isso aqui, dispensa apresentação pelo multicampeão que é, um cara que conhece tudo de futebol, ganhou tudo que podia ganhar, mas nesse momento está aquém, junto com os jogadores, daquilo que pode apresentar. E cuidado para você que é torcedor do Galo, né, como eu, estamos aqui acreditando no Atlético para uma temporada sensacional. Cuidado para a gente não começar a se frustrar com esse time agora ainda no início da temporada. Porque pelo andar da carruagem, esses jogadores que aí estão, se não chegar reforços à altura do que é o Galo hoje, né, nós vamos passar mais uma temporada frustrada. E não se esqueça, a Libertadores está aí, batendo as portas. A Libertadores está aí e com esse time jogando esse futebol que está jogando aí, vai ser vexame na Libertadores. Porque a Libertadores desse ano vai entrar fortíssima. E o Atlético fez muito pouco para chegar onde chegou na classificação para estar nessa Libertadores. Foi terrível. Mas chegou. Então, já que chegou, agora é hora de mostrar que tem moeda, que tem latinha para vender. Tá certo? Mas com esse futebol aí, tô alertando agora, antes do início. Cuidado, torcedor, para você não se frustrar. Então, vai à Arena MRV, cobre mesmo, cobre dos seus jogadores ali.
Vamos cobrar sim. E não se importe com críticas do Felipão, não. Porque, na verdade, tem que começar a criticar o Felipão. Começar a criticar o Felipão. Para ele sentir que ele está fazendo bobagem. E já passou da hora do Felipão olhar para o time e falar, olha, mas nós estamos satisfeitos com o time que tem. Então, satisfeito por quê? Um elenco fraco. O elenco é fraco. Vem fraco desde a temporada passada aí. Um elenco fraco. Tem um time titular que é de razoável para bom. Mas não é aquela maravilha toda não. Entendeu? Com a chegada do Bernard e do Scarpa, a gente tem a impressão que vai dar, né, um reforço tal bacana. Mas o restante do time precisa encarar que agora está no pé deles. No pé deles. É cada um se assumir na sua responsabilidade. Falar, não, eu tô aqui e eu vou bater no peito aqui e falar, a responsabilidade é minha. E vou dar o meu melhor aqui dentro de campo, mas não vou... O meu melhor não pode ser esse futebol medíocre que eu sou apresentando, não. O jogador tem que se colocar nessa situação. Porque chegar lá, depois da entrevista, falar, mimimi, entendeu? Não pode. Jogador na qualidade que tem o Atlético hoje, tem que pegar a responsabilidade para ele, independente se o técnico, se não sei o que, se não sei o que. É ele em campo, entendeu? Os times estão chegando aqui, estão humilhando o Atlético dentro da Arena MV. Estão humilhando os jogadores do Atlético, deixando eles entrarem na mídia como jogadores que estão se apequenando diante da situação que vem acontecendo aqui dentro da Arena MRV. Impossível um negócio desse, é impossível isso acontecer, gente. O Atlético precisa se explicar. Os dirigentes do Galo precisam se explicar. Cadê as pessoas responsáveis para colocar o Atlético nos trilhos de novo? Agora. Tem que colocar o Atlético nos trilhos agora. Não é deixar para quando estiver lá passando um sufoco e quase indo a vaca pro brejo, não. É agora, colocar o Atlético nos trilhos agora, entendeu? Se precisar de mudanças técnicas, mudem. Mudem o que precisar de mudar. Mas coloque o Atlético, né, a ser uma vitrine no Campeonato Brasileiro, a ser uma vitrine do mundo, como o grande clube que o Atlético é. Ou não? Hoje a gente está falando bobagem aqui. Porque se estamos falando bobagem aqui, a mídia tem que parar de falar do tamanho que o Atlético representa hoje no Campeonato Brasileiro. Né? Tem que parar, ué, porque tá impossível a gente continuar defendendo o Atlético como um time maço, como um time grande, né, junto dos grandes do Campeonato Brasileiro. E o Atlético, hoje, o Atlético é o segundo pior time do Brasil, perdendo apenas para o Corinthians na temporada. Vai lá ver os jogos do Corinthians que aconteceram com o Corinthians lá. Se segurando para não cair no Campeonato Paulista. E o Atlético hoje é o segundo pior time, só perdendo para o Corinthians. E ninguém fala nada. Imprensa quietinha, dirigentes quietinhos, né? Felipão vai para a entrevista e fala que a torcida está atrapalhando o jogador, está inibindo o jogador. E os jogadores também não se respondem aí. E a Hulk dependência do Galo continua assim, já falei isso aqui, vou continuar repetindo. A Hulk dependência do Galo é visível. É visível. O Atlético precisa se acertar nisso. Teve jogadores de muita qualidade lá. Paulinho, que fez um campeonato sensacional a partir do meio do ano passado para cá. Até agora não fez gol no Campeonato Mineiro. O Paulinho, que é o rei da Arena MRV. Gente, vamos começar a ver as coisas da realidade que elas se apresentam. Né? Tem alguma coisa acontecendo lá dentro. A gente precisa começar a cobrar e descobrir o que é para consertar a tempo. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo. Canal do Brit, um canal de interação.